Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo resposta ao nosso querido amigo aqui do YouTube que me fez algumas perguntas a respeito do dia de sábado e alguns textos que ele me citou. Ele me pediu ele pediu a minha opinião a respeito desses textos, não é? O primeiro eu já respondi no primeiro vídeo e agora o segundo texto eu vou responder agora, que é Romanos 14:5, que diz assim: há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Ou seja, esse texto, se usado para justificar a não guarda do sábado hoje em dia pelos cristãos, ele realmente dá a entender que é tudo relativo, segundo Paulo aqui, que se você considera, tudo bem para você, ou se eu considero todos os dias sagrados, tudo bem para mim, tá tudo bem. Mas a pergunta, então, realmente, se levarmos ao pé da letra, o texto não está obrigando ninguém a guardar um dia específico. Isso só Deus lá, o Pai no Antigo Testamento, né? Mas hoje em dia parece que isso não funciona mais, porque Paulo está relativizando aqui a questão do sábado. Mas espera aí, não foi citado sábado aqui não. Será que está falando especificamente sobre o dia de sábado, sétimo dia, aqui em Romanos 14:5? Que ocorre? Eu vou dar a minha opinião a respeito deste texto. Se nós lermos todo o contexto, por exemplo, se nós pegarmos aqui Romanos 14 e lermos do versículo 1, nós vamos ver o seguinte, olha: aceitai o que é fraco na fé, sem preocupação de debater assuntos controvertidos. Opa, já dá para nós termos uma ideia do que estava tendo um debate na igreja de Roma na época, não é? E sobre assuntos controvertidos. Versículo 2. Um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Opa, então tinha um povo que estava comendo de tudo, e outro que estava comendo só alimentos vegetais. Ou seja, basicamente tinha um grupo dos vegetarianos e um grupo dos que comem carne. Vamos lá. Versículo 3. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. Opa, então sem intrigas, sem brigas aí. Se você come de tudo, não pode brigar com quem come, quem não come. Cadê? E quem não come de tudo não deve condenar o que comem. Opa, se você é vegetariano, você não pode condenar o que está comendo carne. Basicamente isso. E ele fala, pois Deus o aceitou. Versículo 4. Quem és tu que julga o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Então Paulo está tentando acabar com uma confusão que estava acontecendo na igreja, na época, naquele contexto, não é? E versículo 5 ele fala no mesmo contexto. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Ou seja, estava tendo uma confusão ali a respeito dos que comem carne, dos que são vegetarianos, e também dentro desse contexto, sobre considerar um dia mais sagrado do que o outro, ou considerar todos os dias sagrados. Simplesmente é isso que está acontecendo aqui. Mas será que é o sábado, o quarto mandamento que ele está falando? Vamos analisar aqui. Aí ele fala, versículo 6. Aquele que guarda um dia especial, para o Senhor assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, vegetariano, né? Que se abstém, para o Senhor se priva, e também dá graças a Deus. Então, basicamente, ele está tentando resolver um problema que estava acontecendo na igreja de Roma, sobre comer carne, ou parar de comer carne, e também de considerar um dia mais sagrado do que o outro, ou considerar todos os dias sagrados, tanto faz. O que ocorre? Tudo é ligado aqui.
o comer ou não comer carne, junto com considerar um dia mais especial do que o outro, ou considerar todos os dias especiais. Tá tudo dentro do mesmo contexto. E o que eu acho dessa questão aqui? O que ocorre? Primeiramente, na época dos primeiros cristãos lá, principalmente de Roma, em Roma tinha muitos templos pagãos, templo ao deus Apolo, templo de Atenas, não é? Templo tem até a Diana dos Efésios, não é? Então tinha muitos templos pagãos. E nesses templos eram feitos vários e vários sacrifícios em homenagem a esses deuses pagãos. E para onde ia todas essas carnes de sacrifícios? Ia para o mercado, ia para a feira, não é? Então, o que ocorre? Muitas das carnes que estavam sendo consumidas pelos cristãos eram carnes oferecidas a ídolos, certo? Então, houve uma contenda ali na igreja. O grupo que falava assim: eu não vou mais comer carne, vou virar vegetariano, porque eu corro um grande risco de comer carne oferecida a ídolos. Já o outro falava assim: não podemos exagerar, nós precisamos nos alimentar, vamos comer de tudo sim. O problema é, se nós estivéssemos lá no templo pagão onde estava sendo oferecida a carne e pegássemos a carne diretamente de lá, certo? Então, estava ocorrendo uma divisão ali na igreja entre os que se abstêm de carne e os que não faz essa diferença. E também, relacionada a isso, uma questão de considerar um dia mais sagrado do que o outro e considerar todos os dias. E Paulo ali, ele tenta resolver aquela contenda, não é? Falando assim, quem se considera um dia mais sagrado que o outro, para Deus o faz. Aí quem considera todos os dias, também para Deus o faz, não há problema nenhum. E quem tá vegetariano, não julga quem não tá vegetariano, quem não é vegetariano. E quem tá comendo carne, também não julgue o que não tá comendo carne. Vamos parar com essa briga, vamos parar com essa confusão. É simplesmente isso, na minha opinião, que eu acho que o apóstolo Paulo estava fazendo ali naquele contexto. É claro, eu estou teorizando aqui, baseado no contexto de ter muita carne oferecida para ídolos naquela época, certo? Porque, primeiro, a carta não foi escrita para nós cristãos, foi escrita para os cristãos de Roma, do primeiro século, no contexto de Roma do primeiro século, em tudo que estava acontecendo ali, entendeu? É algo que ele foi escrito para aquele povo daquela época, daquela cultura, daquele tempo, não é? Então nós temos que ler a Epístola de Paulo com muito cuidado para não pegarmos uma coisa assim isolada e fazermos uma doutrina. Não, não é isso. Nós temos que entender o que estava acontecendo. E para fechar isso, o que ocorre? Para fomentar aqui essa teoria do que estava acontecendo na época, se nós pegarmos um texto primitivo, mais ou menos daquela época, como eu tenho aqui, é o livro da Diaquê, A Doutrina dos 12 Apóstolos, um livro bem antigo mesmo. Veja só o que está escrito na doutrina dos 12 Apóstolos. Primeiro, diz assim: agora, sobre comida, experimentem o que puderem, mas evitem rigorosamente o que for oferecido a ídolos, pois isso implica adoração a deuses mortos. Ou seja, nesse mandamento aqui da doutrina dos 12 apóstolos, um livro da igreja cristã primitiva, eles estão falando aqui pode comer de tudo, mas toma cuidado com carne oferecidas a ídolos. Porque se você ficar comendo carne oferecida a ídolo, você estará adorando a deuses mortos. Então, provavelmente baseado em instruções como essas, muitos cristãos se abstiveram do comer carne para não comer carne oferecida a ídolos. Então, dali deve ter começado a divisão entre a igreja, não é? E nesse mesmo contexto, né, na doutrina dos 12 apóstolos, é falado bem assim, seus jejuns não devem ser idênticos ao dos hipócritas. Eles jejuam às segundas e quintas, mas você deve jejuar às quartas e sextas. Olha só, no mesmo contexto de não comer
carne, quando a doutrina dos 12 apóstolos fala, não comam carne oferecidas a ídolos, nesse mesmo contexto ele fala assim, olha, vocês não podem ser hipócritas e jejuarem nas segundas e nas quintas-feiras. Não, vocês têm que jejuar nas quartas e nas sextas. Tá vendo a diferença entre dias e dias aí? Nesse mesmo contexto? Então, lendo isso aqui, dá para nós percebermos o seguinte, que no mesmo contexto, aqui na doutrina dos 12 apóstolos, no mesmo contexto em que os cristãos, na doutrina que está falando para os cristãos, podem comer de tudo, mas tomem cuidado com a carne oferecida a ídolos, não é? No mesmo contexto também ele fala que não se deve jejuar às segundas-feiras e às quintas-feiras como os hipócritas, e sim na quarta-feira e na sexta-feira. Tá vendo que é um contexto mais ou menos ligado à questão do comer e do jejuar? Existia dias específicos na doutrina, na tradição ali dos primeiros séculos, já existia dias específicos para jejum, não é? E provavelmente para a quebra do jejum já entrava a questão da comida. Você deve evitar comer carne oferecidas a ídolos. Pega o contexto da doutrina dos 12 apóstolos e tenta ler agora Romanos capítulo 14, quando Paulo tenta apartar essa confusão entre os que comem carne e os que não comem carne, porque podem ser oferecidas a ídolos, e também quando Paulo fala há quem considere um dia mais sagrado do que o outro e outros que considera todos os dias mais sagrados. Tenta fazer essa chave. Na minha opinião, quando Paulo fala há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais, cada um deve estar absolutamente convicto na sua própria mente. Na minha opinião, Paulo está falando neste contexto aqui de dias de jejum. Porque nós vemos aqui na doutrina dos 12 apóstolos que é falado assim, ó, eles jejuam as segundas e quintas, mas vocês devem jejuar as quartas e sextas, não é? Então, provavelmente tinha um grupo que jejuava, sei lá, as segundas e quintas, já o outro grupo falava que tem que jejuar nas quartas e nas sextas, que é o correto, já outro grupo devia falar assim, não, pode jejuar todos os dias são mais sagrados, não é? Dentro disso, existia o grupo que falava que era preciso ser vegetariano para evitar carnes oferecidas a ídolos, enquanto outros falavam assim, cara, não precisa tanto assim, nós precisamos nos alimentar. Aí ficava essa contenda na igreja. Eu acho que nesse contexto, Paulo estava falando sobre isso, não é? Então, na minha opinião, Romanos 14:5 não está abolindo ou tirando a obrigação da guarda do sábado, na minha opinião. É claro, cada um tem a sua opinião. Pedro tinha dificuldade de entender as epístolas de Paulo, né? Imagine a gente, não é? Mas, se você dentro do seu coração lê o Romanos 14:5 e acha que não tem a obrigação de guardar o sábado, no seu entendimento das escrituras sagradas, tudo bem. Mas, na minha opinião, esse texto nada tem a ver com dia de sábado, e sim com dias de jejum, certo? Minha memória do celular tá pouca, então não posso falar muito. Eu gostaria de falar por meia hora, mas não dá. Próximo vídeo eu vou responder ao texto Marcos capítulo 2, versículo 26, que nosso querido irmão aqui do YouTube mandou para mim, para que eu respondesse a respeito do sábado. Valeu, galera. Até mais.